Olá, muito boa noite para todo mundo. Lidando com o marroeiro, tirando boi de arribada e cortando esse sertão inteiro, transportando a boiada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV faz neste momento a saudação aos companheiros reunidos aqui nesse terreiro para apreciar a porfia dos violeiros e anuncia o começo da nossa função novidadeira com a apresentação da prosa brideira do dia. E cumprindo a nossa nova rotina de toda quinta-feira, eu convido agora os companheiros e companheiras que estão escutando esta falação noticiarista e novidadeira a acompanhar a coluna Raças e Cruzamentos com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje foi mandada pelo pecuarista João Carlos de Juruena, no estado de Mato Grosso. Ele tem novilhas F1 de cruzamento entre Charolês e Nelore e quer saber se vale mais a pena usar essas fêmeas como matrizes ou engordar e mandar para o abate. Veja aí a resposta do Zadra. Olá, amigos do DBO na TV. Bem, João Carlos, as raças mais indicadas para se utilizar como matrizes são as raças britânicas, porque elas têm precocidade sexual e uma habilidade materna melhor do que as raças francesas na média. Mas eu quero lembrar, antes de tudo, João, que a diferença entre indivíduos ou linhagens é muito maior que a diferença entre raças. Nós temos o exemplo das raças francesas, que têm dupla musculatura, que são da linhagem Boucherie, como Blonde Aquitaine, Limousin e o próprio Charolais, que são animais para se fazer muita musculatura, ok? E a gente tem também a linhagem Elevage no Charolais, no Blonde e no Limousin, que são linhagens maternas, logicamente que dentro da própria raça, com melhor habilidade materna e uma fêmea melhor. Mas, de um modo geral, nós recomendamos que você utilize as F1 como reprodutora, filhas das raças britânicas, como Angus, Hereford. Mesmo o Cimental ou o Pardo Suíço são muito boas. São grandes, são de grande porte, são raças continentais de grande porte, mas são fêmeas muito boas, ok? O Cimental e o Pardo. A gente recomenda dar prioridade para usar as F1 dessas raças. Mas, se você já tem as novilhas, como você falou, charolesa, F1 charolesa, e estão entrando no cio, eu recomendo que você aproveite. Principalmente se você não tem reposição fácil na sua região de fêmeas de qualidade. Então, o que usar sobre essa F1 charolesa Nelore? Dê prioridade para raças, quanto mais distante geneticamente possível, melhor para você gerar choque de sangue. Portanto, eu recomendo que você use ou Cenepol ou Bonsmara. O Cenepol na sua meio sangue charolesa Nelore vai dar pelo zero, um animal amarelo com pelo muito curto, totalmente adaptado ao seu clima. Será uma fêmea muito boa e um bom macho também, um macho pesado. Ou Bonsmara, ok? Você, utilizando Bonsmara, você vai ter um pouquinho mais de pelo, um pouquinho mais de carrapato, mas será um animal com alto potencial de ganho em peso. Então você pode usar o Bonsmara ou o Cenepol na sua meio sangue charolesa, que você terá resultados excelentes. Se tiver um pouco mais de comida, utilize o Bonsmara. Se você também quiser ampliar o leque de raças, eu recomendo que você possa usar também os bimestiços britânicos, como Brangus e Braford. Então, pense sempre nisso. Você precisa gerar heterose, choque de sangue, adaptabilidade e que as raças se complementam. Como a meio sangue charola já é grande, então é ideal você usar raças de menor porte para elas se complementarem e se acasalarem muito bem, ok? João, espero ter respondido a sua pergunta. E aos amigos do DBO na TV que estão nos assistindo, escrevam para o e-mail abaixo com suas dúvidas sobre raças e cruzamentos, que o Zadra responde. Um abraço a todos e vamos para o campo. Certo, e seguindo então o nosso novo roteiro que foi combinado, a gente abre agora a porteira para a participação do pessoal do portal DBO. O assunto da apresentação de hoje é o aperfeiçoamento das estatísticas da pecuária. Acompanhem. O boi e os números e a importância das estatísticas foi o tema da live desta semana do portal DBO, conduzida pelo repórter Fábio Moutinho. O convidado foi o engenheiro agrônomo e pesquisador Sérgio Desen,
diretor executivo de Política Agrícola e Informações da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Uma pergunta aqui, Sérgio, vinda da nossa audiência, e geralmente, como não podia faltar, alguma coisa relacionada a mercado. O Natanael Dutra pergunta: o cenário de preços da arroba do boi gordo pode melhorar? A gente teve um período, né, que todos os países, os governos, fizeram uma injeção de recursos durante a pandemia para sustentar a demanda agregada. Isso daí elevou o consumo agregado de alimentos no planeta Terra. Não foi no Brasil, não foi nos Estados Unidos, na Europa, todos os países. Por isso que a gente tem, nesse momento, um surto inflacionário global. O pessoal quer trazer para o Brasil, mas não é. O Brasil, e agora com o câmbio voltando, provavelmente a gente vai voltar para um patamar muito próximo dos Estados Unidos, da Europa, aí, em termos de inflação, né? E o que vai acontecer? O que a gente olha para isso vai acontecer? Os preços subiram num patamar, a tendência deles é estabilizar. Não estou dizendo só no boi, mas na maioria dos produtos é se estabilizar. Por quê? Porque o processo inflacionário tende a ser debelado. O Brasil, até, a gente teve uma ação correta, no meu ponto de vista, que é de fazer uma política monetária mais restritiva, que eleva a taxa de juros e derruba o consumo para segurar a inflação. Então, isso é o que está acontecendo e é o cenário que a gente vê pela frente. Se tem uma invasão da Ucrânia e essa invasão pega os campos de milho e trigo da Ucrânia agora e eles não conseguem fazer uma safra, por exemplo, ou perde uma parte delas, se ele perder tudo, é 38 milhões de toneladas de trigo e 35 de milho. Não tem de onde tirar num ambiente de equilíbrio muito estável, sem grandes estoques no mundo todo. Então, você vê, muda totalmente, porque vai puxar o preço dessas commodities. Então, é uma condicionante que a gente não pode deixar de colocar. E aí mexe com as carnes, mexe com todas. E aí mexe com o boi também. O boi não é imune. Aliás, o boi é o primeiro que puxa a fila. Então, você tem essa situação, né? Agora, se tudo continuar do jeito que está, o que você vai ter? Você vai ter uma aterrissagem bem suave dos preços. Vai reduzir? Provavelmente, boi não reduz muito, porque você tem uma tendência de consumo agregado global muito forte, que você não vê como ceder, porque esse consumo vem principalmente da Ásia, porque lá a renda está crescendo no ritmo mais acelerado que outras partes do mundo. Então, você tem essa condição, que é uma condição muito diferenciada para aquela região e que puxa o consumo mundial de proteína, não só do Brasil. Só que a má notícia é que eles estão abarrotados de suínos, né? Porque eles cresceram num ritmo, a suinocultura, eles tiveram aquela crise violenta, eles quiseram recuperar rápido, e quando você faz políticas de intervenção para recuperação, você pode errar a mão, e eles erraram a mão. Cresceram mais do que precisavam. Então, eles vão ter que ter um reassentamento. Então, isso segura um pouco, principalmente a China. Agora, os demais países, pelo menos não se tem notícia de que isso está ocorrendo. Então, o Brasil deve continuar. Outra coisa que é importante é, uma coisa é você exportar carne com o dólar a 5,60, e outra coisa é você exportar carne com o dólar a 5,10, ou até menos que isso. Então, também é um fator que tem que olhar. O produtor vai tomar nos próximos meses a decisão de quanto e que intensidade ele vai confinar. Então, é um momento de ele olhar para o mercado futuro, mal ou bom, ele acaba sendo uma referência de preço, para tomar a decisão de quanto ele vai gastar em termos de custo de terminação do boi e ver se as margens fecham no nível aceitável para ele. É momento de olhar. E a gente pede agora licença aos companheiros para fazer um intervalo ligeiro e volta em instantes. Para o companheiro que ganha a vida nesta lida de criar e engordar gado, ser morador no país que é o maior exportador de carne do mundo é muito bom, mas também é muito pouco. E além de produzir em grande quantidade, o que o fazendeiro brasileiro quer agora é ser ponteiro também na qualidade.
E para avançar mais ligeiro nesse trieiro, a Pecuária Nacional está fazendo um fortíssimo investimento no melhoramento do seu rebanho, o que ficou mais uma vez comprovado agora com a divulgação dos excelentes resultados apresentados pelo setor de genética no ano passado. Pois então, para esticar uma prosa a respeito do caso acontecido neste mercado, a gente tem a satisfação de receber aqui, mais uma vez, o engenheiro agrônomo Márcio Neri, presidente da ASBIA, a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, que vai participar do programa falando ao vivo, por vias internéticas, diretamente de Uberaba, nas Minas Gerais. Boa noite, Márcio. A gente sempre fica muito contente aqui com a presença virtual do amigo aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo, como sempre, viu? Muito obrigado, Sidney. Sempre um prazer estar com você. Não preparei nenhum verso, não, mas na minha gibeira eu trago novidade alvissareira. Muito bom. Ô, Márcio, eu nem falei o número antes, né? Que é para deixar você dar notícia aqui, né? De que tamanho foi o crescimento do setor de genética no Brasil em 2021, hein, meu amigo? Foi um sucesso. As entradas de sêmen, que são via importação e produção, foram quase 36 milhões de doses. E as saídas, quase 29 milhões de doses. 22% de crescimento no corte e 6% de crescimento no leite. Bom, especificando então, né? O que foi que aconteceu com a quantidade de doses de sêmen de raças de corte coletadas durante o ano que você falou, Márcio? É uma ótima pergunta, Sidney. Elas cresceram muito, 61%. 31% é E muita coisa, mostrou hein? uma. Exato, mostrou uma adaptação das centrais de produção de sêmen a uma demanda de mercado, uma redução do confinamento, uma necessidade de reposição de fêmeas, fez com que a opção caísse sobre as raças nacionais. E as centrais se adaptaram muito rapidamente para essa produção. No gado de leite, Márcio, como é que foi o desempenho do mercado, hein? O Sidney foi muito bom. No início do ano, eu previ 30 milhões de doses. Não chegamos lá, mas houve um tropeço no último trimestre. Problemas no corte com a vaca louca, bloqueio da China, uma situação ruim do produtor de leite. Mas, mesmo assim, o mercado do leite cresceu 6%. Em tempos passados, meu amigo, eu já vi uma redução de 15%, 20%. Não houve. Ou seja, o melhoramento genético chega para ficar porteira dentro. Agora, então, só recapitulando, né? Juntando o corte com leite mais o que foi importado, qual que foi, então, o total de doses comercializadas no país? E o que isso representou em relação ao movimento de 2020? Certo, Sidney, é um crescimento de 21%. Juntando o cliente final, exportação, que cresceu 70%, e a prestação de serviço, foram 28,7 milhões de doses. Ô, Márcio, o que a gente está exportando atualmente, mais assim, em termos de material genético, daqui lá para fora? A genética nacional tem uma reputação fortíssima. O núcleo Nelore, Nelore Mocho, Tabapuã, Seipe, e no leite o Giro e o Girolando. A reputação, a qualidade dessa genética nacional não para de crescer. Fato é que o número de doses ainda é pequeno, 900 mil doses, mas cresceu 70%. Agora, ô Márcio, pensando no mapa do Brasil, né? Como é que foi a distribuição desse material produzido, importado, enfim, comercializado pelas diferentes regiões do país? O Sidney, é uma clara democratização do melhoramento genético. O relatório das BIA ele é feito por município, então nós sabemos que a genética via inseminação artificial está presente em mais de 80% dos municípios brasileiros, né? Norte a sul, leste a oeste. Mas a gente tem alguns estados que o volume é muito grande, né?
Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará. Ô, Márcio, a gente falou das exportações, né? Não falamos da importação, que é muito importante para a qualidade do rebanho nacional, né? Queria te perguntar o seguinte, a disparada do dólar durante o ano passado chegou a atrapalhar as importações de sêmen pelos criadores brasileiros? Não, o câmbio é apenas um componente do custo final que esse produto chega dentro da fazenda. Então, ele não atrapalhou muito, houve um aumento da produção nacional de raças taurinas, holandês e angus, por exemplo, o que fez um preço médio adequado ao produtor brasileiro. Agora, falando no geral do mercado, assim, né, considerando a situação de pandemia da Covid ao longo do ano passado, né, qual é a explicação geral, digamos assim, para esse excelente resultado do setor em 2021? O Sidney, eu sempre falo aqueles 4 pilares. O custo-benefício, custa pouco, entrega muito. É o único insumo permanente que você coloca a porteira dentro. Atua nas duas pontas, a ponta do aumento da produção, produtividade, mas na importante ponta da redução de custo. Quando você trabalha precocidade, fertilidade, resistência a doenças, eficiência alimentar e sustentabilidade. Sustentabilidade econômica do produtor, sustentabilidade do planeta, sustentabilidade de um consumidor cada vez mais exigente. Muito bom. Ô, Márcio, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa, mais uma vez, né? Com informações muito precisas. Dizer que a gente é parceiro, estamos sempre aí à disposição para prosear. E mandar um grande abraço para você, para toda a turma boa aí da Asbia e dar os parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado e até a próxima, Márcio. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Cid. Um grande abraço. E veja a seguir, com o escarcéu das bombas caindo do céu, anunciando que começou a guerra no leste europeu, no mundo inteiro é grande a preocupação. Primeiro com o sofrimento de gente inocente e depois com o rumo que está sendo tomado pelos mercados agropecuários. O Terra Viva DBO na TV volta num instante só, aguarde. O mundo inteiro acordou muito assustado nesta quinta-feira por conta da notícia de que estourou a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E apesar da distância entre a gente e esta destemperança, o companheiro boiadeiro brasileiro tem motivos para ficar preocupado com o que pode acontecer daqui para frente. Além da questão humanitária e do sofrimento de milhões de pessoas inocentes, o problema é que a nossa economia e a pecuária, de forma especial, também vão pagar uma parte do preço deste conflito internacional. Conforme já deve ser do conhecimento geral, os dois países guerreantes estão entre os maiores produtores e exportadores de trigo do mundo, enquanto a Ucrânia é um dos 5 maiores produtores de milho. Aí, assim que o primeiro tiro foi disparado e o povo do mercado viu na televisão o escarcéu das bombas caindo do céu, a cotação desses grãos e de muitas outras mercadorias subiu em disparada. Com o abastecimento dos países compradores assim ameaçado, o primeiro resultado de certo que vai ser um forte encarecimento do custo de produção de vários outros setores, principalmente o de proteína animal em geral, o que interessa diretamente para o Brasil, que está entre os maiores produtores e exportadores de carnes, de boi, de porco e de frango. Sem contar a precisão de produção para o consumo aqui da nossa própria população, o que inclui também o leite e seus derivados, além do ovo, que está cada vez mais presente na dieta do nosso povo, né? Nem carece de fazer aqui a recordação do tanto que o produtor brasileiro, nas granjas e nas fazendas de gado, tem penado justamente por causa do fortíssimo aumento da sua despesa, ao mesmo tempo em que a lucratividade da sua atividade está cada vez mais apertada, porque a freguesia sumiu e não tem mais para quem vender a mercadoria. E para completar esta trapeira, a amiga fazendeira tem bem sabedência da dependência da agricultura brasileira de fertilizantes importados, sendo que a Rússia é um dos nossos principais fornecedores. De qualquer maneira, a fogueira da discórdia lá no leste europeu ainda não mexeu profundamente com o mercado do boi gordo aqui no nosso próprio terreiro e o carretão praticamente não mudou de direção no eito.
Isso quer dizer que o consumidor brasileiro continua sumido, enquanto o açougueiro ainda está padecendo de solidão, esquecido e largado sozinho no seu estabelecimento. E ainda preocupado com a mercadoria que está parada lá na câmara fria lotada, né? A preocupação também é grande no setor exportador, que até agora estava nadando de braçada, mas que também pode ser prejudicado dependendo de como a guerra vai influenciar o preço e a demanda pelas carnes em geral na praça internacional. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 5 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro e, de novo, em todas elas, a arroba caiu. No sul do Goiás, o boi voltou para R$ 306,50, a prazo e livre do fundo rural. Em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, o macho foi rebaixado para R$ 305,50. No mesmo trieiro foi Três Lagoas, onde o boi já não vale mais do que R$ 302,50. No oeste da Bahia, o comprador está pagando pelo macho no máximo R$ 296,50. E no sul baiano, o boi desandou para R$ 291,50. O mundo está mudando mais ligeiro do que lagarto roubando ovo no galinheiro. E eu tenho estima e admiração por tudo que é novo. Mas também não abro mão da proteção da cultura do nosso povo. A renovação é sempre carecida, na vida e na lida. Mas mesmo que seja para fazer uma grande revolução, a raiz sertaneja nunca deixará de ser a nossa referência e a base da nossa sabedência. Porque a novidade não poderá jamais querer ser mais do que a nossa própria identidade. E esta é mais uma das quase 200 prosinhas rimadas que eu produzi e colhi na minha mais recente safra de poesias campeiras, que agora estão publicadas no livro Versinhos de Caipira, Inter os 4, batizado assim justamente por ser o 4º volume da minha lida versejadeira. Se alguém aí estiver interessado em comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, faça então o favor de ligar diretamente para mim, no meu telefone particular, que é o 11 98224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda me procurar lá no Facebook. E tendo já contado os casos acontecidos do jeito verdadeiro que por nós eles foram vividos, a comitiva anuncia a retirada e se despede aqui dos companheiros, deixando já a volta do Terra Viva DBO na TV, acertada e combinada para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então.